Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula, mais esse vídeo que a gente vai resolver mais uma questão da Banca Selecom para você que está prestando concurso para a Guarda de Campo Grande. Então, meu objetivo aqui é resolver todas as questões da Banca Selecom, conforme eu falo, é muito importante resolver questões da sua banca, né? Porque vai te dar a cara da banca, a forma de cobrança que a banca pede na sua prova. E eu espero estar contribuindo de alguma forma, né, para a sua preparação. A prova está chegando, prova em maio. Se você nunca estudou lógica, não tem uma bagagem ainda, não tem problema, pode me acompanhar aqui. Que no começo, eu sei, vai ficar um pouco confuso, mas as coisas vão se encaixando. Você vai pegando, encaixando uma pecinha por vez, uma pecinha cada dia aí, e o quebra-cabeça vai montando aos poucos, tá? Se você não tem um curso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você adquirir o curso completo, com todas as matérias, com videoaulas, PDF, resolução de questão, enfim, para você chegar bem preparado para essa prova, se Deus quiser, conseguir a sua aprovação. É um cargo interessante, uma excelente carreira. Não sei se você já assistiu, mas eu comentei aqui que essa carreira, na lei de regimento da carreira, é estabelecido uma progressão salarial, né, que você pode chegar até 15 mil reais, salvo engano, alguma coisa assim. Então é um salário bem interessante, né? Claro que tem todos os requisitos para você ir avançando na carreira, mas mesmo assim é uma oportunidade interessante. Então vamos lá, vamos resolver mais essa questão aqui. Questão relativamente tranquila, que eu vou recordar aqui com você a parte de quantificadores. Vamos lá. Ó. Considere a seguinte afirmação: todo colecionador é excêntrico. A negação lógica dessa proposição equivale a: alternativa A, pelo menos um colecionador não é excêntrico, nenhum colecionador é excêntrico, nenhuma pessoa excêntrica é colecionadora, ou pelo menos uma pessoa excêntrica não é colecionadora. Esse assunto aqui é o assunto de quantificadores, é um assunto que cai bastante em todas as bancas, e é um assunto relativamente fácil, né, para a gente resolver as questões. A negação de quantificadores. O que é um quantificador? É essa palavrinha aqui, ó, que quantifica uma outra palavra. No caso aqui, o colecionador, né, ele está quantificando quantos colecionadores são excêntricos. No caso, ele está falando que todos os colecionadores são excêntricos. Tá? Então a gente tem o todo, nenhum, algum, existe, algum não. Outra coisa que a gente tem que observar é o verbo, né? Aqui no caso o verbo é, ele está no sentido afirmativo, né? A gente pode ter um não aqui na frente no sentido negativo. Poderia ter aparecido, né? Todo colecionador não é excêntrico. Ou ainda, o nenhum colecionador é excêntrico, né? Que tem o mesmo sentido do todo não. O nenhum, ele já tem um não embutido dentro dele mesmo, né? O sentido dele, lógico, é equivalente a um todo não. Só lembrando que meu objetivo é resolver a questão, mas eu acho importante a gente pincelar aqui alguns pontos, né, e reforçar a parte da teoria. Então, para isso, eu trouxe aqui uma tabelinha com um macete, com excelente custo-benefício para você memorizar, para você entender, para ir para a sua prova, certo? A negação dos quantificadores. Como que a gente faz? A primeira coisa é classificar o quantificador. A gente precisa classificar ele entre universal ou particular, certo? Que seria uma classificação. E a outra classificação é se ele é afirmativo ou se ele é negativo, certo? Então, universal dá a ideia de todo, né? Todo, qualquer, nenhum. Ele abrange todos os elementos de um determinado conjunto. Então, o sentido dele é esse, né? Que está abrangendo todo um conjunto. E ele pode ser afirmativo, que no caso seria o todo, o qualquer, né? Ou negativo, que a gente tem aqui o nenhum, e também tem o todo, deixa eu escrever aqui, todo, 3 pontinhos, não. Você só perdoa a letra aqui, que não é fácil escrever na lousinha aqui, eu estou apanhando, pegando o jeito ainda. Certo? Então, são equivalentes, o nenhum, o todo não, dentro dessa classificação como universal. A outra classificação, a gente tem os particulares, que pegam parte do todo. Então, a gente tem aqui o algum como afirmativo, pelo menos um como afirmativo, e os negativos, a gente coloca um não na frente, né? Algum
não, pelo menos um, não. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro para você. Vamos supor que eu tenho uma caixa com bolas, certo? E aí eu falo para você, alguma bola é azul. O que eu estou falando? Eu estou garantindo para você que dentro dessa caixa aqui tem pelo menos uma bola que é azul, certo? Quando eu coloco um não na frente do algum, né, eu continuo sendo particular, eu estou pegando uma parte do todo, mas eu estou negando o verbo. Então, por exemplo, alguma bola não é azul. Pelo menos uma bola não é azul. Tem o mesmo sentido. Existem sinônimos, variações dessas palavras, né? A gente tem que pegar a essência da palavra, o sentido lógico da palavra, né? O sentido ele é o particular, ou seja, parte do todo, e o universal, que é o todo. Então, as variações aqui particular, a gente pode aparecer também existe algum, existe, não existe, existe pelo menos um, enfim, são variações desses quantificadores que têm sentidos equivalentes. Tá, mas aí você deve estar me perguntando, mas como que a gente faz a negação? É muito simples. Depois que eu fiz a classificação, então eu vi se o quantificador ele é universal ou particular, se ele é afirmativo ou negativo, o que eu faço? Eu vou fazer a inversão. Então deixa eu apagar aqui. O universal, o quantificador universal, quando eu nego, ele vai virar um particular. E vice-versa. Um quantificador particular vai virar um universal. Beleza? O quantificador afirmativo, ele vira um negativo após a negação. E vice-versa. O negativo vai virar um quantificador afirmativo. Beleza? Então vamos dar um exemplo aqui. O exemplo das bolinhas. Da caixa com bolinhas. Eu falo para você assim. Todas as bolinhas que estão nessa caixa são azuis, certo? Então vamos classificar. A gente está falando todas as bolinhas nessa caixa são azul. Então eu estou falando de um quantificador universal, certo? Todo. São azuis é afirmativo. Eu estou afirmando que elas são azuis. Então eu estou saindo de um quantificador universal. Quando eu nego, eu vou para um quantificador particular, certo? E do afirmativo, eu tenho que ir para um quantificador negativo. Então, qual que é o quantificador? Particular e negativo. E negativo. Vamos lá. É o algum não. Pelo menos um não. Existe um que não. Como assim, Ângelo? Vamos lá. Vamos entender com o nosso exemplo. Alguma bola não é azul. Quando eu falo isso, eu estou negando que todas as bolas são azuis dentro dessa caixa, certo? Ou então, existe uma bola que não é azul, certo? É muito tranquilo, muito fácil, não tem mistério. É só você fazer a inversão. De universal vai para particular, de particular vai para universal. De afirmativo vai para negativo, de negativo vai para afirmativo. Vamos fazer outro exemplo, para ficar mais claro para você. Se eu tenho uma frase, por exemplo, assim. Alguma bola é verde. Como que eu faço a negação disso? A negação disso. Bom, primeiro eu identifico o quantificador que eu estou tratando. Eu estou tratando aqui do alguma, então é um quantificador particular afirmativo, porque eu tenho o verbo afirmativo aqui. Então a negação disso vai ser um quantificador universal negativo, certo? Como que vai ficar então? O universal negativo eu posso usar o nenhum, então eu coloco nenhuma bola é verde, certo? Ou ainda, eu posso utilizar toda bola não é verde. Então a gente saiu
de um quantificador particular afirmativo para um quantificador universal negativo. O nenhuma, conforme eu falei, ele já está embutido, ele já tem embutido um não dentro dele. É como se eu dissesse todo não, né? Então ficaria assim, ó, toda bola não é verde, todo universal, um não negativo. Beleza? Então eu fiz esse resuminho aqui para te ajudar. E chegar na hora da prova afiado, se Deus quiser, vai passar nesse concurso. Vamos voltar aqui para a nossa questão e resolver agora que a gente já tem essa teoria, né? Vamos lá. Ó, a nossa questão está falando que todo colecionador é excêntrico. Então a gente está saindo de um quantificador universal barra afirmativo, correto? Como que a gente vai negar um quantificador universal afirmativo? O universal a gente precisa transformar em um quantificador particular e afirmativo tem que se transformar em um quantificador negativo. Então como que vai ficar? Vamos lá. Vamos fazer aqui embaixo que tem mais espaço. Quantificador particular, a gente tem algum, existe, existe. Eu vou utilizar aqui o algum colecionador, negativo. A gente coloca o não na frente do verbo. Não é excêntrico. E vamos procurar a alternativa correta. Lembrando que pode ter pequenas variações nas palavras. Mas o importante é a gente entender o sentido delas, né? Então vamos lá. Pelo menos um colecionador não é excêntrico. A alternativa A já é o gabarito. Conforme a gente falou, o pelo menos um tem o mesmo sentido de algum, existe um, é um quantificador particular. E aqui a gente tem o não na frente do verbo ser. Não é excêntrico. Negando o verbo, que é o que a gente queria. Beleza? Gabarito da nossa questão e fechamos mais uma questão. E o que eu te peço é deixa o like aí, se inscreve no meu canal, deixa um comentário se está gostando, se está sendo útil essas aulas para você, se eu estou te ajudando de alguma forma, né? É importante para eu saber. E críticas também, sugestões, para eu poder melhorar cada vez mais, beleza? Valeu, forte abraço, tamo junto, fique com Deus.